Questão número 8 do simulado 7. Observe a planilha a seguir elaborada por meio do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula, que deve estar na célula B8 para estar de acordo com o valor exibido na imagem. Então, aqui, B8, eu tenho resultado 2. E sim, eu vou ter que testar alternativa por alternativa, fazer o quê, né? Vamos lá. Alternativa A, conte C. Gente, essa função não existe, é conte ponto C. Então, nem preciso testar nada aqui. Alternativa B, soma ponto C. Não existe, porque a função é soma C. Percebe como é que você tem que ficar bem atento aqui nos detalhes? Alternativa C, contar. Também não existe essa função. Na alternativa D, a função C existe, né? E o que eu tenho aqui? Sempre na função C, eu tenho, deixa eu colocar aqui pra gente, eu tenho igual C, dentro dos parênteses, 2 ponto e vírgula. Aqui eu tenho a condição ou pergunta, a resposta para o sim, ou seja, se eu responder esta pergunta antes do primeiro ponto e vírgula com sim, ou seja, atender a condição, o Excel mostra ou faz o que está após o primeiro ponto e vírgula. Se eu não atender a condição, responder essa pergunta que está aqui com não, o Excel mostra o que está após o segundo ponto e vírgula. O que eu tenho na alternativa D? Eu tenho os 2 ponto e vírgula, ok. Mas perceba que antes do primeiro ponto e vírgula eu não tenho uma condição, eu tenho apenas um intervalo, eu não consigo fazer nada com isso. Né? Não consigo fazer nada. E aqui ele tem um contar, né? Se fosse texto, teria que estar dentro de aspas, como aqui finalizado. Então tá cheio de erro, aqui não pode ser a alternativa D. Sobrou a alternativa E para salvar a gente. Vamos lá? Igual conte.c, tá certinho. O que a função conte.c faz? Ela vai contar se atender uma condição. Sempre que eu tiver um C na função, é porque eu tenho uma condição ali dentro dos parênteses, certo? Então, tá certinho, eu tenho um ponto e vírgula. Antes do primeiro ponto e vírgula, eu tenho o intervalo no qual eu vou buscar a condição. A condição sempre está após o primeiro ponto e vírgula. Então, intervalo, sempre que eu tenho endereço de célula, 2 pontos, endereço de célula, B2, 2 pontos, B6, eu tenho intervalo de células. Então, o que o Excel vai fazer aqui? Ele vai procurar essa condição finalizado de B2 até B6 e cada vez que ele encontrar essa condição, que ele atender essa condição, ele vai fazer o quê? Contar, porque é aqui a nossa função, né? Conte. E finalizado, por que está dentro de aspas? Porque todo texto nas fórmulas do Excel tem que estar dentro de aspinhas, né? Vamos olhar então. O intervalo, então, é B2 até B6, perceba que é tudo isso aqui. E a condição finalizado, né? Então, o que eu tenho aqui em B2? Aguardando, não atende a condição, não conto. B3, finalizado, atende a condição, vou contar. Iniciado, não atende a condição, não conto. B5, finalizado, atende a condição, conto. E B6, iniciado, não atende a condição, não conto. Então, só tenho 2 vezes a condição atendida e ele vai contar quantas vezes eu atendi a condição, quantas vezes apareceu a palavra finalizado de B2 até B6. Foram 2 vezes, então o resultado ali em B8 vai ser 2 e o gabarito da nossa questão, alternativa E.